Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre os 4 julgamentos da Bíblia que se referem aos cristãos, tá? Porque tem uma série de juízos que não tem nada a ver com o povo de Deus e a gente vai explicar isso um pouquinho aqui. Tem uma mensagem que eu já gravei antes, tá? Que é sobre esses 4 julgamentos bíblicos do cristão. É muito importante o conhecimento, o entendimento deles, que a gente se situa melhor na vida. A gente se situa melhor diante das lutas, a gente se situa melhor diante de culpas, de responsabilidades, de medos e até de compreender aquilo que nós estamos vivendo, qual o objetivo, qual o propósito. Né? Quantas vezes na vida a gente está assim, não entendendo nada, por quê, para quê, né? Como, qual é o objetivo disso tudo, aonde eu vou chegar com essa situação? Né? Tantas situações, se sentindo culpado, se sentindo abandonado por Deus, não, Deus está contra mim, eu estou sendo punido, estou sendo castigado. Então vamos lá, gente. Preste atenção nesses 4 julgamentos que dizem respeito ao cristão, tá? Que vão te dar um novo tratamento sobre culpa, sobre responsabilidade, sobre propósito, tá? Fica muito claro. Então, escute com atenção, preste muita atenção. Você pode acessar o texto dessas mensagens em PDF, tá? Entrando aí na descrição, mas entre a fundo, tá? Assista o vídeo, lendo o texto juntos, vai te ajudar demais, vai te enriquecer, porque é Bíblia, é a palavra, tá? E a palavra faz diferença, a palavra levanta a nossa fé, a palavra nos transforma, tá bom? E aí, no final, após este vídeo descrevendo os 4 julgamentos bíblicos dos cristãos, tá? Eu vou fazer alguns comentários que dizem muito respeito, não perca essa passagem final, tá? Sobre a tua vida, sobre o teu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com as lutas, com as crises, com as culpas, e como isso pode nos levar realmente além, nos fazer crescer e avançar na direção do Senhor, na intimidade do Senhor, tá? E dentro dos propósitos de Jesus, do Espírito Santo e do Pai para as nossas vidas. Tá bom? Então, vai fundo, presta atenção agora, vamos começar. Partiu. Julgamentos fundamentais que fazem parte das Escrituras. Tá? Então, o primeiro julgamento é a cruz. Na cruz houve um julgamento. Na cruz nós fomos condenados pelos nossos pecados, pelo afastamento de Deus, desde a queda de Adão, né? Nós fomos condenados. Se pelo pecado de um, muitos foram condenados, né? Pela justiça de um outro, muitos serão justificados. Tá? Então, o que acontece? É preciso entender com clareza o que aconteceu ali. Gente, nós fomos julgados e condenados na cruz. Só que quem é que morreu no meu lugar? O justo. O justo morreu pelos injustos. Jesus não tinha pecado para ser condenado e ser crucificado. Os condenados fomos nós, só que ele recebeu o juízo sobre o nosso julgamento, sobre a nossa condenação. Ele recebeu, ele pagou o preço da nossa salvação, da nossa justificação com o seu sangue. João 5,24 diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, não será condenado. Em outra tradução, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tá? Por isso que Romanos 8,1 fala assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 1 Pedro 2,24 acrescenta: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês também foram curados. Tá? Então, ali está toda a maldição. Gente, a morte veio por causa do pecado, a doença veio por causa do pecado, né? A condenação veio por causa do pecado. E Jesus recebeu tudo isso no nosso lugar. Então, por que eu não posso ser condenado de novo? Por que o sangue de Jesus limpa ou purifica a minha consciência de todo pecado? Por quê? Né? Porque eu já fui julgado. Não adianta o diabo ficar me condenando, me acusando agora, me culpando. Não, eu concordo. Né? Eu concordo com a minha condenação, a minha culpa, a minha incompetência, a minha incapacidade, só que tem um detalhe. Eu já fui julgado por isso e já fui condenado, eu não devo mais nada. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque já fomos condenados e a punição já aconteceu. Né? Cristo nos resgatou da maldição da lei quando ele se tornou maldição em nosso lugar. Hoje está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Né? Hebreus 9, 26 a 28,
Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. A aniquilação, o pecado foi aniquilado, ele não existe mais. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Tá? Hebreus 10, 10 ainda, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, não sou mais escravo da lei, tá? Por quê? Porque a lei já me julgou, já me condenou e Jesus pagou o preço. Tá? A execução foi feita no corpo dele. Tá bom? Então, esse é o primeiro julgamento, é a cruz. Nós já fomos julgados na cruz, só que Jesus morreu por nós. Tá? Então, estou livre de culpa, estou livre de condenação, eu tenho liberdade para entrar na presença de Deus, viver com Deus. O Espírito Santo teve toda a liberdade para entrar no meu corpo, entrar no meu espírito e fazer parte permanente da minha vida. Não frequente, é permanente, ele habita em nós e nos transformou em templo da sua habitação, templo do Espírito Santo. Tá? Ok, um segundo julgamento que é preciso que a gente entenda com clareza é o auto-julgamento do salvo. 1 Coríntios 11, 31 diz assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. 1 João 1, 9, olha, se a gente avaliar nós mesmos, estou falando de Novo Testamento, não é Antigo, não teríamos juízo sobre nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Confessando os nossos pecados, somos perdoados e purificados. Não é só perdão, é purificação, é transformação de vida. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se cada um a si mesmo e não coma do pão e beba do... Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Gente, isso é Novo Testamento, é a igreja. E vários já dormiram. Tem gente que não se arrepende, não vai lá, toma ceia em pecado, continua em pecado. Tá? E aí o que acontece? Muitos ficam fracos, ficam doentes e alguns até morrem. Tá? Por quê? Porque não discerniram o corpo. Então, queridos, o que a gente tem que fazer? É se examinar, se avaliar, se arrepender, confessar os pecados, entrar na presença do Senhor e confessar. Isso daí é para ser salvo. Entenda uma coisa, nós fomos salvos, nenhuma condenação está sobre nós. Nós não vamos perder a salvação. Nós vamos ser assegurados em Cristo. Só que alguns pensam aí, não, eu estou na graça, posso estar em adultério, posso estar aprontando, posso estar fazendo um monte de coisa, eu vou ser salvo de qualquer jeito. Não é bem assim que funciona a graça. A graça, a gente vai ver aqui, entra num terceiro julgamento. Esse terceiro julgamento é a disciplina do Senhor. Tá? É a disciplina, né? Para que a gente não se perca, para garantir e assegurar a nossa salvação. Por isso que o Salmo 23 diz assim: a sua vara e o seu cajado me consolam. Me consolam por quê? Porque eu sei que se eu estiver me afastando, Deus vai me puxar com um cajado, como o pastor faz. Ele puxa de volta, não vai embora não, fica aqui, rapaz. Né? Não vai se afastar de mim, não. Você está preso em mim, né? Está seguro em mim. Você não vai se perder, não. Tá? E quando a ovelha toda hora é arredia e quer se afastar, o que ele usa? O cajado. Ele bate na perna da ovelha. E a ovelha fica manca, não consegue caminhar. Quando ela perde esse pique, esse alvoroço, essa ambição de pecar, ela perde essa fragilidade à sedução de Satanás. Então a ovelha vai ficar mais perto, fica mais quietinha, fica mais grudada no pastor, né, que é Jesus. Tá? Não é assim não, isso é o Antigo Testamento, gente. 1 Coríntios 11, 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, que é o auto-julgamento, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, existe sim a disciplina da vara, a disciplina do cajado. Deus traz de volta, enrolou, não se arrepende, não tem o cuidado de examinar a si próprio, toma o cajado na perna para ficar mais manso e voltar e se apegar. Vou ficar mais perto do pastor, vou ficar mais perto do Senhor, é isso que a gente faz. Tá? Então a disciplina nos prende para que a gente não seja condenado com o mundo. Então a graça não é que você vai ser salvo fazendo pecado, não. Você vai ser salvo porque o Senhor não vai te deixar
Você não merece, mas pela graça ele vai te trazer de volta, ele vai te prender, ele vai te disciplinar para que você não se perca com o mundo, tá? E não entre em juízo. Hebreus 12, 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo filho a quem recebe. Castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Nós somos filhos e não vamos perder essa paternidade, não vamos perder essa salvação. Então ele diz o seguinte: receba as disciplinas, as dificuldades como disciplina. É uma disciplina, Deus está te disciplinando, mandou um tempo difícil para você se aproximar dele de novo. Né? Quantas vezes a gente fica lá, está tudo bem, está tudo maravilhoso, e começa a aprontar, começa a se afastar, Deus te traz de volta, tá? Com um cajado, aprontou demais, é vara para ficar perto. Receba as dificuldades como disciplina, porque você é filho de Deus. Ele não quer que você se perca, nem que seja condenado por esse mundo. Tá? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinaram por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Gente, Provérbios 28, 13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Tá? Então vamos ser bem claros aqui. Homem e mulher de Deus, a disciplina é necessária. A vara e o cajado nos consolam, nos dão segurança, elas são a nossa firmeza. Eu não vou me perder, a minha salvação não vai se perder nunca. Por quê? Porque a vara e o cajado do Senhor me consolam, porque Ele me disciplina para que eu não seja condenado com o mundo. Tá? Então o Senhor vem lá e disciplina. 1 Coríntios 11, 31, que acabamos de ler. Tá? A prosperidade não se abre para nós, o negócio fica estranho, fica fechado, vem necessidade, vem dificuldade. É o Senhor nos chamando para perto, sempre, porque Ele não vai deixar que você se perca e perca a sua salvação. Tá? Um outro tribunal que eu vou falar aqui hoje, e que já não está nesse texto de Apocalipse 20, nós já vimos antes, é o julgamento de galardão, é o tribunal de Cristo, o bema de Cristo. A igreja foi arrebatada, a igreja já é salva, ela tem um corpo glorioso, transformado, vai para o encontro com o Senhor nos ares, e lá nos ares ela passa por esse tribunal de galardão, porque de salvação, o tribunal de salvação, juízo de salvação, ela não entra, ela já foi salva, já passou da morte para a vida, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Romanos 14, 10 fala, por exemplo, portanto você, porque julga seu irmão e porque despreza seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. 2 Coríntios 5,10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Tá? E aí, com mais clareza ainda, ora, 1 Coríntios 3,8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, vai receber o galardão. Tá? No verso 11, dando sequência a esse texto, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, é o dia em letra maiúscula, dia do juízo, o dia do julgamento, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer diante do fogo, esse receberá recompensa, receberá galardão. Se o que alguém construiu se queimar, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, veja, pode ser que as obras dele se queimaram, mas aquela obra que Jesus falou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi por ele enviado. Essa obra não se queimou. Então, ele foi salvo pela fé. A salvação é pela fé. O galardão é pelas obras de fé, as obras
fazemos debaixo da direção de Deus e com o poder do Espírito Santo, na capacitação que Ele nos dá. Tá? Então, queridos, vamos lá. Espero que vocês tenham curtido e tenham aberto a visão e clareza para compreender esses 4 julgamentos que nos dizem respeito. Pelos outros, nós vamos estar sentados para julgar e não sermos julgados. Tá? Isso daí foi muito claro em palavras do apóstolo Paulo, lá em Coríntios, mas não é o nosso tema aqui agora. Tá? Veja, existe uma estratégia do diabo para que você não faça um auto-julgamento. A estratégia é o quê? É te dar pouco conhecimento ou compreensão mais profunda de que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. É tirar a tua compreensão do julgamento da cruz, do julgamento que diz que a gente já foi julgado, já foi condenado e a pena já foi paga, não devo nada para a lei. Eu estou livre da lei. Tá? E aí, o que acontece? Se eu não compreendo isso, eu luto contra a culpa. Eu tenho um problema com a culpa. E a culpa, ela dói. Tá? Porque a culpa, ela dói no momento em que você percebeu que errou, e ela dói quando você fica se lembrando, e ela dói quando você associa, né, essas lembranças a um momento de tribulação que você esteja vivendo. Eu fiz coisa errada, Deus está me punindo, e muitas vezes essas coisas são até inconscientes, elas não são tão claramente, porque conscientemente se diz, não, Deus é amor, e Deus me perdoa e tal, mas inconscientemente é uma luta, e o diabo, ele atua desta forma. Ele quer que você se sinta culpado. Por isso que ele é o acusador dos santos. Quando ele te acusa, ele se enche de acusações na tua mente e ele acirra o teu inconsciente lá com culpas lá de trás que você nem percebe direito, tá? Isso daí gera em você o quê? Defesas. Eu vou ficar me defendendo. Por quê? Porque eu não posso assumir uma culpa. Eu não tenho a liberdade, que a culpa me gera condenação, a culpa me gera peso na minha alma. Então eu luto contra a culpa. Agora, se eu não tenho problema com culpa, se eu posso assumir um erro e eu desassocio o erro da culpa e associo o erro com crescimento, com autodesenvolvimento, com amadurecimento, eu associo o erro com o perdão, com gratidão pelo sangue de Jesus, então não tenho problema com a culpa. Eu não tenho problema mais em assumir erros. E o diabo faz essa batalha de acusação e joga com as culpas na nossa mente, para quê? Para que você não tenha um auto-julgamento, querido. Para que você se defenda, para que você se proteja, para que você não aceite, né, nada que dizem respeito. Dizem a seu respeito como uma crítica, como algo que precisa mudar, que precisa melhorar. Isso acirra as brigas conjugais, acirra as dificuldades ministeriais, os relacionamentos em geral, tudo fica mais difícil. Mas quando o auto-julgamento flui com liberdade daquele que compreende que não está mais debaixo de condenação, esse auto-julgamento é poderoso, ele é eficaz, ele tem liberdade, você se sente à vontade para assumir, pô, realmente não tem sido legal aqui, eu vou melhorar, eu vou trabalhar mais nisso. Reclamaram de mim nessa postura, eu preciso repensar isso daí. Né? Na hora eu me defendi mais, não tem problema, eu estou em aperfeiçoamento. Eu tenho o sangue de Jesus que me perdoa, né? E eu tenho um propósito na minha vida. Então, se existe um erro, algo que está me atrasando, o crescimento, a maturidade, o estar mais perto de Jesus, amém. Eu me auto-julgo, sem problema nenhum. Eu recebo mais críticas com facilidade. Eu recebo, né, comentários de outras pessoas dizendo que eu preciso melhorar nisso ou naquilo, sem problemas. Então, o auto-julgamento é poderoso para a nossa transformação e o diabo trabalha contra ele. Né? E a outra questão é que, não havendo auto-julgamento, ou a gente ficando cheio de defesa, não assumindo erros, e insistindo nos erros, persistindo no caminho errado, o que acontece? O nosso Deus amoroso não quer que a gente se perca, ele não quer que a gente seja condenado com o mundo. E ele não vai permitir que você perca a tua salvação, pelo contrário, ele vai te disciplinar. Então esse é o terceiro juízo que a gente falou. Ele vem, te disciplina, te corrige através de quê? Dificuldades mesmo, de obstáculos, de problemas aqui e ali, né? É isso que o livro de Hebreus nos ensina. A epístola aos Hebreus fala com toda clareza, né? Recebei as tribulações, as lutas, como disciplina do Senhor, uma disciplina de amor. Foi isso que Davi quis dizer, quando a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Por quê? Porque Deus não quer que a gente se perca. Ele vai garantir a nossa salvação. É uma promessa de garantia. Você não vai perder a salvação. Mas não é que você não vai perder a salvação fazendo um monte de besteira. Não, você não vai perder a salvação porque o Senhor vai te chamar mais e mais para o caminho. Então entenda, não sofra com essa dor. A neurociência traz uma informação preciosa para nós de que a dor é inevitável,
mas o sofrimento é opcional. Então, o que é isso? Você tem uma notícia ruim, tá? Alguém te traiu, alguém, sabe, te magoou, fez algo muito ruim. Então, você tem aquela dor ali inicial. Ou você perdoa, ou você esquece, ou você se torna indiferente, mas você tem que liberar isso daí. Senão você vai ficar com o coração pesado, a mente pesada. Se você não libera, você fica remoendo, remoendo. E cada vez que você remoe, e você pensa de novo, você imagina aquela cena, queridos, é na mesma região do cérebro, onde se manifesta a dor física, a dor emocional, a dor de alma, tá? Ela fica se repetindo, é como se você estivesse vivendo aquilo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e esse remoer te exaure, ele tira tuas forças. Ele te angustia, ele destrói teu dia a dia, você fica alimentando o teu sofrimento. A dor foi inevitável, mas o sofrimento é a tua opção, cara. Bloqueia, não seja isso que ocupe o teu pensamento, tira fora, sabe? Trata logo, aceita, perdoa ou libera. Ou você perdoa e continua num convívio, ou você libera e não quer mais. Isso diz respeito a tudo, tá? Passei uma humilhação e tal, e fica lembrando, lembrando, lembrando. Cara, vira a página. Tá? Se alguém tem uma vibe ruim, é uma pessoa muito tóxica, né? Muito difícil, ela joga coisas em você, você aceita se quiser, doeu ali na hora, mas vira a página, segue a vida. Né? Se você ficar deixando esse pensamento dominar a tua mente, voltar e voltar e voltar e se instalar, você está alimentando o teu sofrimento, é você o responsável por isso. Então, veja, quando a gente entende que a disciplina é um ato de amor de Deus, que essas dificuldades na vida são coisas para nos aperfeiçoar, é um novo significado que eu dou. Eu dou um novo significado para os meus erros. O significado que eu dou não é de culpa, eu não preciso me defender, o significado é de quê? De que eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou sendo empurrado para um propósito maior, eu estou sendo amadurecido. Né? Se eu vejo tribulações na minha vida, não é porque eu fiz tanta coisa errada, eu mereço, eu estou aquilo. Não. Se eu vejo tribulações, são atos de amor de Deus para me empurrar para o meu destino, para o propósito dele na minha vida. Para me empurrar para ser uma pessoa melhor, um cristão mais saudável, mais cheio da presença dele, com mais sabedoria, sabe? Esse novo significado muda a dor. Tá? Então, não fica retroalimentando e dê um novo significado para a luta que você está vivendo. Não é porque Deus te abandonou, não é porque, às vezes, a gente joga tudo para a mão do diabo. O diabo não é tudo isso. O diabo é terrível. Mas ele está lá te convencendo de que aquela dificuldade, aquelas tribulações, são para te destruir, são para acabar com a tua vida, é porque você tem muita culpa. Não. Aquelas tribulações são para te aperfeiçoar, para te levantar, formar um homem melhor, e elas vão passar. Isso é uma garantia. A tribulação vai passar. E você pode viver bem dentro delas, não remoendo, não deixando aquilo ocupar a tua mente o tempo todo, nem culpa, né? E nem esse sentimento de abandono, de destruição, mas não. Permitindo que a sua mente se encha de quê? É uma correção de Deus, ele vai me aperfeiçoar, é um ato de amor. A sua vara e o seu cajado me consolam. Aleluia. Né? Então, que este conhecimento te traga um dia a dia melhor, uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma compreensão melhor de porquê e para que essas coisas estão nas suas vidas e como Deus está trabalhando com você. Tá? Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, dá sabedoria, dá graça e cresça em unção. Senhor, que esteja totalmente livre de culpa e consciente do poder extraordinário que há no sangue de Jesus Cristo para nos purificar de toda injustiça, nos limpar e livrar de toda condenação. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos e filhas para que cresçam no autoexame, na autoavaliação, que possam ser mais frutuosos nisso daí, porque não precisam se defender, eles são amados, eles estão sendo trabalhados pelo Senhor, que possa aproveitar, todos nós, inclusive a mim, possamos aproveitar as críticas, as reclamações e crescer com elas sem precisar se defender, sem precisar se culpar. Né? Que possamos, Senhor, também crescer com as lutas e tribulações na alegria e convencimento de que elas são para o meu crescimento mesmo. Né? Como diz a epístola de Tiago, tem por motivo de toda alegria passar por várias tribulações, que a tribulação da vossa fé produz perseverança, a perseverança nos aperfeiçoa para que sejamos aptos para toda boa obra. Então, que Senhor, estejamos completamente convictos dessas coisas, crescendo no Senhor, com paz, com liberdade, com autoavaliação, com convicção no julgamento da cruz que já aconteceu,
com entendimento do propósito das disciplinas e caminhando para o tribunal de Cristo, onde seremos galardoados, há um galardão nos esperando, que seja uma bênção na vida de cada um desses que está ouvindo e recebendo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te abençoo no nome de Jesus.